legado do rei de hoje saiu do estúdio, saímos da selva de pedra, descemos a serra, né, Flavícia? Exatamente, viemos ver o mar, olha que delícia. Que delícia, né? E estamos na casa do rei. Estamos no santuário, Bola. Olha que especial que é esse legado de hoje. Muito. Muito. E quem está conosco também, especialíssimo, né? Demais, né, Bola? Eu acho. Eu tô emocionado, para falar bem a verdade, estamos diante da história. Muito, né? Dizem que é o artilheiro do Santos, gente. O maior da história. O maior da história. Eu de acho. Todos os tempos. Quer dizer, ele fala isso, né? Não, ele é. E ele foi isso, né? Conhecido como o tal de Canhão da Vila. É. Olha, com esse nome, não dá pra deixar barato, né? O nosso Canhão da Vila, conhecido como José Macias. Ou então o nosso Pepe. Mais fácil, que né? lindo. Puxa vida. Prazer Muito obrigada, estar com Pepe. você. Seu Pepe. Grande abraço. A honra é nossa Saúde. de poder ter o senhor conosco. Poxa vida. Com 87 anos, esbanjando saúde. É verdade, graças a Deus, com saúde, né? E sempre aqui presente no Santos Futebol Clube, falando da nossa época, do nosso time, do grande time que ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis. E eu tive a honra, o privilégio e o prazer de jogar ao lado do maior número 10 de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Ele era o 10 e eu era o 11. Então, normalmente, quando as equipes estavam preparadas já no campo, quando no interior, principalmente, davam as escalações, fulano, no ataque, Dorval, Mengava, Coutinho, Pelé, o meu Pepe ninguém ouvia mais. Ninguém ouvia mais. Mas eu tinha um carinho, uma amizade grande com todo o ataque, todo o time do Santos daquela época, né? E o Rei da Bola foi incrível, foi maravilhoso, sensacional. Está lá em Saturno, já passou em Saturno, já está no céu, né? Que delícia. Quanta história, né, Pepe? Quanta história, puxa vida. E aí, como eu falei para você, o Julião para mim, Júlio, o Negão para outro, o Rei da Bola, muitos apelidos, mas sempre firme, sempre um cara maravilhoso, muito honesto, muito leal, muito companheiro, brigava às vezes, conversava às vezes com os treinadores, com os dirigentes, de algum modo, se tinha algum jogador que está sendo barrado, prejudicado, ele vestia a farda de defensor, não é? Então foi uma figura fantástica, maravilhosa, tive o prazer, a satisfação de ser seu companheiro de aula por tantos tempos. E já depois, como técnico, trabalhei, fui técnico de Guardiola, de outros, e sempre perguntavam, e o Rei da Bola, como é que era? Como é que era o Pelé? O Guardiola perguntava para o senhor? Oi? O Guardiola perguntava para o senhor? Jogava tudo isso que falam. Eu falava, isso e mais um pouco. Mas vocês nem viram, Puxa né? vida. Seu Pepe, o senhor estava aqui quando ele chegou? Você já estava no Santos quando o meu pai entrou? Eu já era jogador do Santos, já era titular, né? E tinha o Tite, que é um grande amigo também, no ponta esquerda, ótimo jogador, mas eu pouco a pouco fui conseguindo ganhar a posição do Tite, o Tite foi para a ponta direita, onde ele também jogava bem, e foi aí que aconteceu um dia que eu estava no barbeiro, eu frequentava aí o barbeiro aqui da Vila Belmiro, tinha o espanhol, que era o barbeiro na época, eu tinha uma vasta cabeleira. Estava no barbeiro quando alguém falou para mim que o Valdemar de Brito estava aqui. Eu falei, eu lembrava de nome, o Valdemar de Brito foi um grande jogador de seleção, inclusive, e falaram para ele, o Pepe está no barbeiro. Aí foi nada. Aí ele foi lá no barbeiro, ele foi lá no espanhol. No espanhol. E falou comigo, Pepe, eu sou Valdemar, que prazer, Valdemar e tal. Estou trazendo um garoto aí que vocês vão gostar. É mesmo, é.
joga muito. Vocês vão gostar, vai ver só. Eu digo, e como é que é o nome dele? Não, o nome dele é Edson, mas ele é conhecido como Pelé. O apelido dele é Pelé, ele marcou. E o Pelé estava tomando um cafezinho ali do lado do barbeiro, né? Molequinho. Molequinho, garotinho. Tímido. Tava estreando. Franzinho. Tímido. Tava estreando um terno azul marinho, calça comprida, E aí nos apresentaram. Ele me deu um aperto na mão que quase me quebrou a mão. Uau! Falei, pô, falei, mas ele veio com vontade. A mão tá doendo até hoje. Bom, aí já tinham informado o Lula também, as referências dele, e começaram os treinamentos. Aí, a maioria das vezes ele estava treinando com os juvenis, com os amadores, que ele passou um tempinho, uma fase... Com os menores ainda. Com os menores, né? Adaptação, né? Adaptação. E foi aí que um dia, eu já era um cara assim, de certa experiência, né? Já tinha sido campeão e tal. O Lula, treinador, conversou comigo, Pepe, falando de futebol, falou, esse criolinho que está aí vai ser o melhor jogador do Brasil. Errou, foi do mundo, né? Ele só errou. Muito. Não, aí o resto da história vocês já sabem. Fizemos uma amizade muito boa, fui padrinho de casamento dele. E... Era fácil conviver com o Pelé no vestiário? No dia a dia? Era fácil? Era normal, né? Normal, mas ele sabia incentivar os mais novos, sabia apoiar quem de alguma maneira não estivesse jogando bem. Ele sempre tinha uma palavra amiga e que era bem ouvida, porque ele já começou a se consagrar, a jogar na seleção e tal, isso é o melhor do mundo e tudo. Então foi assim que tudo começou, né? Eu, como eu falei para vocês, eu chamava ele de, tinha visto o Júlio, o Bengal, mas o cara perguntou, o Júlio, que ele jogava no gol, era o Julião do Noroeste, ele parecia com o Julião, eu falei, Júlio, então foi amizade, mas ele tinha muitos apelidos. Olha aí, Flávia, descobrimos mais um apelido do Júlio. É indescritível que nós passamos, que nós viajamos juntos. Às vezes ficávamos no quarto, na delegação, ficávamos juntos. Depois que ele passou a ser campeão mundial, esse é o melhor do mundo, ele tinha um quarto reservado só para ele, porque não era fácil ser companheiro dele, porque tinha toda hora repórter, fotógrafo, fã, caderneta, autógrafo, então ele sabia conduzir a coisa, mas o companheiro do quarto passava por isso. Então ele normalmente, nas excursões, aqui mesmo no Brasil, quando o Lula, depois o Antoninho, fazia a relação dos quartos, o Pelé tinha um quarto especial, um quarto só para ele poder também descansar dos fãs, né? E arrebentar os adversários. Seu Pepe, ele ouvia os mais velhos? Ele? Ele era um cara, ele tinha a opinião dele, mas era meio teimoso, teimosia dos nascimentos. Mas ele tinha sempre a opinião dele, mas ouvia os mais velhos, principalmente o Zito, né? Zito, Mauro, jogadores muito experientes. Né, também, que tinha pelo jeito a cabeça, todo mundo vinha perguntar para você, contar as coisas, você era a cabeça do time, né? É verdade. Você que segurava a turma. Eu? O senhor que segurava, falava, não é isso, faz assim, faz não, isso quando eu era técnico, né? Não, mas jogando. Quando jogando. Quem comandava era o Zito. Às vezes o Zito era o capitão do time, né? Eu até certo ponto era meio calado, né? Por que o Pelé não era capitão? Porque ele nunca foi capitão. Ele preferia não ser capitão, né? Ele falava? Ele achava que estava muito bem com o Zito e ele não queria ter tanta responsabilidade, não queria ter, ele tinha toda a responsabilidade do mundo, mas mais uma, né? Então preferia o Zito, que o Zito
Tem outra coisa, o Pelé não ia xingar que nem o Zito xingava. Ele tava... Pouca pena, ele deu muito gritar pra mim, pouca pena por causa do meu cabelo. Pouca pena, tá muito parado aí, pô. Eu digo, você vai falar baixinho pra ele não ouvir. O Zito era fora de série também. E, pô, e o rei da bola, fantástico, sensacional, como eu falei, veio de Saturno, né? Maravilhoso, o melhor de todos. Aí, como eu já disse para vocês, eu fui o treinador do Guardiola, e o Guardiola queria saber como ele é Pelé, Pepe. Dizem que isso, eu falava, isso e mais um pouco, direita, esquerda, cabeceio, chute, gol. Nos treinos também era assim? Ele treinava como jogava? Ele treinava como jogava. E o treinador, o Lula, depois o Antoninho, gostavam muito da coletivo. Então, saía no jornal. Os titulares venceram por 8-4, 6 gols de Pelé, um de Coutinho, de Pepe. E o cara que tinha que marcar passava apuros, né? Porque ele treinava como se fosse. Quando eu tinha coletivo, quando tinha individual, a gente ficava meio bravo, mas ele também fazia, ele corria, pulava a barreira, 10 voltas no campo ele dava. Fazia tudo que mandava, né? Mas a parte física era mais complicada, mas ele não se furtava a fazer e ele sempre dizia para nós, temos que estar sempre bem preparados que a gente joga muito, né? E todo mundo queria ganhar do Santos, todo mundo queria ganhar do Santos. Em qualquer lugar do mundo, no Brasil, fora do Brasil, ganhar do Santos era uma glória. Tinha na época uma rivalidade com o Real Madrid, né? Que também tinha um grande time, mas não tinha o Pelé, né? Eles tinham um excepcional time. Mas, como eu falei para vocês, eu depois fui técnico e todos os lugares onde eu trabalhava, como era Pelé, era tudo isso mesmo. Flávia, e a gente estava batendo um papo aqui antes do programa, né? Até aqui atrás tem uma foto, né, seu Pepe? Santos 11, Botafogo 0. Falando em gols, o que é isso? Conta a história desse jogo. O senhor é bravo com o Pelé por causa desse jogo. Exatamente. Não é verdade? Conta por que você é bravo com o Pelé. O senhor é bravo com o Pelé por causa desse jogo, né? Dos 11-0. Por quê? Porque o senhor não fez o gol olímpico e todo mundo só falava dos 8 gols que ele fez. Exatamente. Eu falo, mas isso é jogo para fazer gol olímpico? Eu consegui fazer 4 gols olímpicos na minha carreira. E hoje em dia não tem ponteiro esquerdo que faz. Ponteiro direito ou esquerdo. Hoje em dia não tem quem sabe bater escanteio. Mas tem outra coisa, eles ficavam bravos também, o Coutinho, o Pelé, porque eu bati os cornes para gol. Aí fala, pô, Pepe, como é que nós vamos fazer gol de cabeça agora se você sacar... E um dia eu dei uma cruzada, o Coutinho pôs a cabeça e se sentiu mal, desmaiou, sabe? Canhão da Vila, não é por menos este apelido, né? E eu tava vendo ali a comparação do pé do seu pai com o pé do seu Pepe. Por isso que chutava 39 forte. 40. Pegava na bola de um... Pegava bonito. Forte, né? Eu tinha um jogador no São Paulo chamado Alfredo Ramos, muito bom, jogador de defesa. E um dia teve uma falta, quem batia a falta era eu, né? E ele estava a barreira toda de frente. E tinha um jogador que gostava de ficar de costa na barreira. Eu encontrei ele um tempo atrás, encontrei ele e falei, você ficava de costa porque você tinha medo de levar bolada? Com certeza. Não, ele falou, não, eu queria ver o gol do Canhão da Vila. É bobo ele! Ele queria ver o gol, pô! Ele gostava do Santos. E teve essa do Alfredo Ramos, esse ficava de frente, um jogador excepcional, sabe, do São Paulo, o nariz grande, parecia o amigo da onça. E ele estava na barreira e eu chutava 122 km por hora. Nossa. 122? 122 km. Você vê a velocidade de um carro. Exatamente. Com a bola da década de 60, 70, se pegasse na cabeça, matava. Pegou no nariz dele e a jogada continuou, a barreira desmanchou e ele desabou. Ele desabou e levaram ele para o vestiário, ficou 20 minutos fora. Na época não podia trocar. Não tinha substituição. E ele voltou 20 minutos depois. Aí depois do jogo perguntaram para ele, Alfredo,
você sentiu alguma coisa com aquela bolada? Ele falou, não, não senti nada, só vi borboletas voando e ouvi passarinhos cantando. Nossa, que loucura. Esse chute forte do senhor vem desde criança? Veio de natureza, porque eu quando jogava descalço, sabe, lá em São Vicente, eu era habilidoso, jogava bem, mas quando eu calcei chuteiro, eu passei a ter o chute forte. Tá. Aí me destaquei mais até pelo meu chute do que pela habilidade, então é conhecido como o canhão da Vila. Mas foram 4 gols de cabeça, 4 com o pé direito e o resto foi tudo a canhota. Canhotinha. A canhotinha está firme aqui, a direita está devagar, quase parando. 405 gols, seu Pepe. Isso é gol pra Chuchu. Gol pra Chuchu. No mesmo time. Conta pra gente um pouquinho isso, de ter tantos anos vestido essa camiseta do Santos. É muito especial, né? Muito especial. Sabe que nós tivemos uma competição no Santos, além de ser campeão brasileiro, foi bi-sul-americano e bimundial, né? E só não foi mais porque os dirigentes da época preferiam excursionar. Logicamente, tinha muita coisa para pagar. Claro. Queriam excursionar mais do que... E não se dava o valor para a Libertadores? Exatamente, não davam. O Santos podia ter 5, 10 vezes campeão da Libertadores e do Mundial. Mas aí onde que eu estava? Tava de vestir a camiseta por tantos anos do Santos. Vocês tinham um time, uma família? Você tinha um time de uma família? Eu tive propostas também, né? Porque como eu sou descendente de espanhóis, volta e meia aparecia um dirigente aqui, ou do Barcelona, ou do Valência, do Real Madrid não, porque o Real Madrid tinha um chamado Gento, que era fantástico. Mas os espanhóis, principalmente, queriam me contratar, mas o Santos não abria conversa também. O senhor sentiu vontade alguma vez de ir? Alguma vez o senhor sentiu vontade de ir embora? Numa proposta dessa da Espanha? Às vezes balançava, né? Quando estava uma má fase e tal, aí dá vontade de ir. Mas sempre preferi dar preferência ao nosso peixe aqui. Pelo que o senhor falou, eu entendendo um pouquinho e puxando, né, lá para trás, o Pelé não queria ser capitão porque ele respeitava o Zito, né? O Pelé pouco batia falta porque as faltas eram com o senhor. Ele entendia o que ele tinha que fazer para o coletivo ganhar. O senhor fez 405 gols, o Durval fez gol pra caramba, ele mesmo se sobressaiu, o Coutinho, então, ele trouxe todo mundo junto, justamente por isso, por saber o espaço de cada um e principalmente o dele? Principalmente esse ataque, Durval, Mengalva, Coutinho, Pelé e Pepe, no qual eu era o único cara pálido do ataque. O Durval, ótimo ponta direita, só não foi mais além no futebol brasileiro, porque tinha o Garrincha na época, que era fera. O Coutinho foi o jogador que mais se entendeu com o Pelé. Sensacional, viu? Um grande jogador também, não tinha chute forte, mas chutava com as duas. E, curiosamente, ele jogava com a merreada. Sem caneleira. Sem caneleira. Meu Deus. Aí um dia eu perguntei para ele, falei, o Adão, eu chamava ele de Adão, o apelido dele era Adãozinho, tinha um baixinho gordinho no 15 de Jaú, Adão. Ou seja, Flávia, naquele time do Santos ninguém era Pelé, Coutinho, Pepe, não, era Júlio, Adão. E o que Coutinho falou para mim, falei, mas Couto, por que você joga de meia reada, sem caneleira? Quando coloca caneleira tem que levantar a meia, né? Todo mundo jogava com caneleira, o Zito e tal, o Pepe e tudo. Mas ele falou assim para mim, eu jogo de meia reada por um motivo. Toda jogada errada sou eu que faço. Quando tem jogo à noite na Vila Belmiro, o cara... Coutinho errou outra vez. E, às vezes era o Pelé. Então, para me diferenciar dele, eu arreiei a meia. Não que ele tivesse inveja do Pelé. A jogada boa era sempre o Pelé. E as jogadas ruins eram sempre o Coutinho. Ele pode falar, pô,
todo gol bonito que fazia o Pelé, todo erro, mas esse Coutinho não é de nada, e às vezes era o Pelé que errava. Maravilha. Ótimo, sensacional. Seu Antônio Wilson Honório, vocês devem estar conversando os dois lá em cima. Lá, rindo da gente, com certeza. Rindo da gente. Rindo da gente, então, feliz que a gente estão tá assistindo? junto. Os três, né? Com o Durval também, né? Certeza. Certeza e feliz que a gente está aqui. Desse ataque, quem aprontava mais? Durval? Não, eu vou te dizer uma coisa, né? Não posso falar agora. Não, hoje pode, hoje pode. Hoje pode. O que gostava mais de... É de dançar. Era o Dorval, o Dorval dançava bem e ele gostava mais de dançar. O Coutinho também, gostava de dançar também, mas o Dorval era mais. Então o Dorval tem até uma passagem, uma vez que nós estávamos em Paris numa excursão. E uma noite de folga, jogamos. Aí hoje o Lula fala, hoje pode ficar até meia-noite e pouco, hoje não temos jogo. E nós fomos numa boate lá num clube de dança, não tinha show e tal, e vimos o Dorval dançando de rosto colado. O Dorval era ponta direita, dançando de rosto colado com uma francesa, até seja o ponto gozuda. Aí parou a música, a dama do Dorval foi no WC masculino. Azedou. Foi no WC masculino. Aí eu, Dorval, quando teve uma folga lá na dança, eu falei, Dorval, a tua dama foi no WC masculino, você não está vendo que está dançando com homem? Está te enganando, Dorval. Ele falou, não tem problema, eu também estou enganando ela pensa que eu sou o Pelé. Tá ela, ele falou ali, tá elas por ela. Tá empatado. Ou seja, esse time não perdia nem na noite. Exatamente. Nem na noite esse time perdia. Ela está pensando... Quando era assim, o Pelé saía com vocês, não? Ou não dava para ele sair junto? A gente adorava ele, mas não gostava que ele saísse junto, porque, pô, era tudo em cima dele, né? Não sobrava nada para ninguém, né? Não sobrava para ninguém. Aí era melhor ele ficar no hotel, descansando. Depois ele começou a dar preferência para ficar no hotel, sempre descansando, porque era muito assédio em cima dele, né? Fãs e admiradores, admiradoras, e ele preferia ficar no hotel. Aí depois eu inclusive fui treinador dele, só me ajudou, fazia gol. O senhor treinou o Pelé? Fui padrinho de casamento dele, como eu já falei, né? Sim. E ele me chamava de Pepito, e foi assim. O senhor treinou ele aonde? Aqui no Santos. Aqui no Santos só mesmo? No Santos, só no Santos. Joguei... Fui companheiro de ala, ele com a 10 e eu com a 11, e depois fui técnico, né? E ele só ajudava, né? Pepito, você não acha que tem que colocar fulano e tirar ciclone? Ele de vez em quando dava um palpitezinho. Ou seja, queria ser o treinador. Palpiteiro. O senhor gostou mais de ser jogador ou treinador? Eu? Eu gostei mais de ser jogador. Por quê? Por quê? Porque jogador, você às vezes... O time perde, mas você jogou bem, você se sente bem, você falou, fiz o que pude, fiz um gol e tal. Agora, como treinador, às vezes você tem certeza que fez tudo certo, você é um burro, não sabe nada. A responsabilidade é em cima de um só. A responsabilidade é muito grande e é muito fácil. O culpado foi o treinador, não? Mas é muito mais difícil ser treinador do que ser jogador, embora eu tenha feito essa opção de seguir carreira como treinador e também ganhei muitos títulos, alguns títulos importantes, conheci, além de mais, eu já falei do Guardiola, outros jogadores excepcionais. Eu tive um escurinho chamado Abedi Pelé, olha, o nome dele era Abedi Pelé, em homenagem ao Pelé. E jogava muito no africano. E ele jogou com... O Abedi jogou comigo onde, filha? Al Sadd, do Catar. E quando chegou lá, ele
É esse Abedi Pelé famoso? Famoso, Ele quando chegou lá, ele era um garotinho, 17, 18 anos. Novinho. Olha, Novinho. E quando eu vi, eu falei pro Sheik, o Sheik lá da Arábia, falou, esse crioulinho joga muito. Joga bem. Nossa Senhora, e Abedi Pelé. Ele tinha, os parentes dele colocaram o nome dele em homenagem ao Pelé, ao rei da bola. E ele realmente fazia jus até esse nome. Não era como o Pelé, perfeito, né? Mas é possível ter outro Pelé no futebol? Oi? O senhor acha que vai ser possível ter outro Pelé no futebol? Eu acho impossível. 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 A gente não pode, não vamos aqui para ver, né? Mas, como eu falei para vocês, todo mundo, eu depois me tornei treinador, todo lugar que eu ia, como era Pelé? Eles querem saber. Como? Eu falei, era isso e mais um pouco, fazia isso. Bacana. Era gostoso conviver com ele. Era bom, era uma coisa saudável. Uhum. Porque a gente escuta hoje muitas coisas. O Cristiano Ronaldo é assim, é difícil, ele só quer as coisas para ele. O Messi é isso, o Neymar é aquilo. O Pelé não, o Pelé é o contrário. Ele procurava se confraternizar com todo mundo. Confraternizar, claro, no jogo ele, de vez em quando, Pepe, só tá muito parado aí. Eu respondia baixinho. Qual a vez o senhor viu o Pelé mais bravo, mais nervoso? Quando ele ficou mais nervoso? O senhor lembra, assim, algum jogo, alguma situação? Foram tantos jogos, tantas situações, né? O que irritava o Pelé? Perder jogo irritava o Pelé, perder um jogo? Ele não gostava de perder, ele queria ganhar sempre, né? Às vezes nem o empate satisfazia para ele, né? E aí ele saía... ele saía bravo. No vestiário, bravo com todo mundo. Bravo com todo mundo. No vestiário ele ficava uma fera. Ele ficava um tempo sozinho, depois ia participar da pré-eleição. E gostava de vez em quando, ajudar o seu Lula, dar umas dicas. Não está melhor por aqui. Alguém tinha coragem de chegar para ele e falar, você jogou mal hoje? Eu acho que não sei se é porque ele jogou mal, porque ele nunca jogou mal, mas acho que não teve essa pessoa. Não, eu, inclusive, fui treinador dele, sabe? Era realmente... Você ficava sempre... Daqui a pouco ele vai resolver, vai fazer um gol, e era assim, né? Puxa vida, e além do mais uma amizade muito boa, como eu fui um padrinho de casamento dele, né? E eu e minha mulher, Dona Lélia, né? Conviviam de casal, seu Pepe? Teve uma fase que dava para conviver de casal, ele e a Rose, e você... A Rose era muito amiga da minha mulher, da Lélia, né? Isso. E a gente se visitava, às vezes, quando possível, quando dava, né? Mas volta e meia, ele chamou a gente algumas vezes lá no apartamento deles, onde eles moravam. Pepe, vem aqui tomar um café e tal. E aí eu ia com a Lélia lá. Ou ele, quando ia na minha casa, que era difícil, era apartamento, mas mesmo assim era difícil. Quando ele chegava... Era mais fácil ir na casa dele. Era mais fácil ir na casa dele. E, sabe por quê? Eles não se viam. Não, né? Aí estavam viajando pra cá, pra lá. Aí quando chegava em casa, o seu Pepe chegava, aí a dona Lélia falou assim, olha, eu combinei com a Rose, nós vamos lá na casa do Pelé. Mas pô, de novo, eu acabei de estar com o Negrão agora, descemos do avião. E aí tinha que aguentar ele também socialmente. Num cafezinho, numa pizza. O que ele gostava de comer, seu Pepe? Conta pra nós. Na concentração, assim, ele escondia bolacha, chocolate? Ele gostava de chocolate, mas não comia muito, não. Nem escondido? Pode falar. Escondido. Pode falar. Ele comia o chocolatinho escondido. Mas ele era bom, ele fazia, o pratinho dele era rechonchudo. Bem servido, né? Ele comia muito, Flávia? Não.
Comia, seu Pepe falou. Agora, não, né? ele não se contentava com um bifinho só, ele Ele comia era dois. jovem, tinha muita energia para gastar. Não queria um bifinho só. Seu Pepinho violão, ele incomodava muito com o violão? Conta. Ele meu tocava. Deus. Chato. Porque ele começou a aprender a tocar violão quando ele entrou no Santos. Então, Santos, no início, puxa era vida. aquele blém, blém. Eu falava para ele, o Júlio, eu chamo Júlio. Júlio, Ele fazia as músicas dele, todas terminavam em ara, 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 ara. Eu não sei se vou gostar de te amar, que você vai jurar. Ele era um compositor, assim, trivial. Não era o rei da composição. ele estava né? começando. Tava começando, também, Mas ele incomodava vocês Mas com aquele incomodou violão. com aquele Não, mas violão, depois ele né? melhorou, melhorou, foi tocando melhor, né? Contaram uma história pra gente, né, Flávia? É. Agora nós precisamos saber se é Vamos verdade ver, ou não. E falaram que foi o senhor. Eu? Numa excursão, não lembro se foi na Suécia, pra onde foi, que o Pelé levou o violão, o Coutinho quebrou o violão dele, porque ele estava infernizando todo mundo, e no dia seguinte chegaram mais 15, 16 violões. Aí disse que o senhor chamou o Coutinho de lá e falou, olha, vocês, pelo amor de Deus, vocês não quebrem nenhum violão, porque quebrou um, veio 15, se quebrar os 15, vão vir 200. Essa história é verdade? É verdade. Viu? Talvez o 15 e 16 seja exagero, mas uns 10 tinha. E quem quebrou o violão? Foi o Coutinho mesmo Esse ou é o não? mistério, né, seu Pepe? Até hoje eu não sei. Mas isso deixa isso. Eu acho que foi bola. seu Pepe, Flávia. Eu não quebrei o violão dele. Não fui eu, não. A gente Eu se juro, dava né, bem. seu Pepe? Eu não fui, né? Não fui eu, não. Mas Ele ficou brabo? ele ficou bravo. Eu falo, mas o que você quer violão com essas tuas rimas? Amar, gostar, chorar, cantar, era tudo com ar. E nós temos que aguentar. Esse cantalorar. Ai, Não meu dá. Deus do céu. Sensacional. Que bacana. Que gostoso, né, seu Que Pepe? gostoso. Uma época bem boa, né? Eu imagino. Não, eu tenho certeza que ele, se outro jogador não aguentava os trancos que ele aguentou e a responsabilidade de sempre ser o Pelé. Sempre. Tem a gente que ia no estádio para ver o rei da bola. Queremos ver o Pelé. Mas tem fulano, tinha 6, 7, 8 jogadores de seleção, mas o rei. E já visto aqui, como eu falei para vocês, tem Abedi Pelé, que eu conheci. Sim. Ganhou esse nome por causa dele, né? E muitos outros devem ter ganho também, o Edson por causa dele, né, Flávia? Também Edson. certeza. E seu Pepe, é tão gostoso ouvir, que sabe que a gente percebe que vocês eram muito unidos. Apesar dele ser essa grandiosidade e todo mundo saber, né, da importância dele, mas vocês eram muito companheiros. Assim, vocês contando, isso é muito gostoso de ouvir. Que hoje em dia a gente vê que não é muito assim, né? Tem muito ego. E vocês não, vocês, apesar de tudo, eram todos muito unidos, né? Sempre muito juntos. É verdade. Era uma família, né? Uma família. Santos era uma família. O Lula sabia conduzir, depois o Antoninho também. E não tinha bronca, todo mundo sabia da superioridade técnica do Santos, e que tinha um jogador extremamente, como eu falei, veio de Saturno, né? Fabuloso, né? E todo mundo queria ver o Santos jogar, né? E a gente conversava, sabe, com jogadores de outros times e tudo. Falei, esse Pelé joga muito, né? E tentava marcar 1, 2, aí não dava. Vocês tinham noção do que vocês estavam fazendo para a história do futebol? Não. A gente ia fazendo normalmente. Claro, a gente sabia que jogamos com o melhor jogador do mundo e, como a gente mesmo comentava, dificilmente vai aparecer outro igual. Não, mas vocês também eram fora de mas série. o time também... Vocês eram também. Talvez o Pelé, se tivesse aparecido numa outra equipe na época, o Palmeiras cheio de problema, o Corinthians, que não era campeão há 10, 20 anos, e tivesse mais, embora ele
mostrar todo o futebol dele, ia ser esse jogador de seleção também, mas não ia chegar a ganhar tantos títulos como conseguiu com o Santos, né? Campeão mundial, etc. Tal. Eu acho muito legal que tem uma fala do Pelé mesmo, que ele diz, né, que ele sabe o quão importante ele era, mas sem todo o time ele não ia ser quem ele é. Então eu acho muito bacana essa reverência dos dois lados, dele para vocês e de vocês para eles, né? Um respeito, uma admiração dos dois lados. Sem dúvida, nós éramos muito amigos. O pessoal, ele morou muito tempo na pensão lá, tinha 5 ou 6 jogadores que moravam lá também com o Dorval, o Lima, o Mengalvio, o Coutinho, moravam lá, faziam batucada e tal. Era um ambiente esse, o ambiente era esse. Eu morava em São Vicente. Mas era pertinho. Meu pai tinha uma mercearia lá em São Vicente e eu ia de ônibus, eu não tinha nem carro. Olha aí. Ninguém tinha carro. Ninguém tinha carro. Eu ia de ônibus para treinar, depois voltava de ônibus. Aí já é minha história, né? Mas é a sua história. Claro. O Santos me deu um carro, o Santos me deu um Fusquinha. Olha que beleza. Fizeram não foi nem o Santos, foi a torcida. Fizeram uma vaquinha. Olha que legal. Vamos dar um carro pro Pepe, que ele não tem cara, ele mora em São Vicente. Acabava o jogo, às vezes perdia aqui, tinha que pegar o circular 14. O circular? Pô, por que eu vi lá? Ainda tinha que dar explicação, né, seu Pepe? E até hoje, ainda aqui em Santos, São Vicente, os ônibus chamam circular, né? Pelo número. O Santos deu um carro pro senhor e graças a Deus não deu pro Pelé, né? Porque ele dirigia mal, o Mamá falou pra nós. Não, acho que não deu. Não, pra ele não. Não, Deus sabia o que estava fazendo. Pelo amor de Deus, não dá. Ele dirigia mal, né, seu Pepe? Pelé. Dirigia mal? Ele não dirigia bem. Isso é unânime. Não tenta, bola é unânime. Unânime. O rei da bola. Júlio. O Julinho. O Julião do Noroeste, o goleiro, fica... Pô, Pepe, só você ver. Colocou o apelido do Pelé de Júlio em minha homenagem. Muito obrigado. Dava entrevista toda hora e respondia essa pergunta. Julião. Seu Pepe, o Pelé foi o maior jogador de futebol da história. Foi. Indiscutível. O Santos de vocês é o maior time de futebol da história? Foi. O nosso time... Eu vou dizer o time base. O time base do Santos, que ganhava todos os títulos. Foi Gilmar, Lima, Mauro, Calvé, Dalmuzito e Mengalvo, Doval, Coutinho, Pelé e Pepe. Outros jogadores também excepcionais jogaram depois ou antes. Mas esse foi o time base. Então, quando ia ter uma decisão, às vezes não estava jogando fulano, ciclano, aí o Lula, vou colocar o time base. Pronto, resolvia. Resolvia. Hoje o senhor acompanha os jogos? Eu acompanho pela televisão. Veio um pouco no campo, né? Já estou com 88, né, gente? 88. E o que o senhor vê, ao ver o jogo, o que o senhor acha desse jogo de hoje? Não é só o Santos, né? O futebol mudou, né? Exatamente. Uma coisa que o Pelé não fez, o Pelé só foi para o exterior mesmo quando já estava no 30 e poucos anos, ele foi para o exterior, porque ele fez a carreira dele toda aqui. Agora não, o cara com 20, 21 anos já quer ir embora, já vai para a Arábia, vai para a Espanha, Portugal. Olha quantas propostas que o Pelé teve, só foi muito, com 30 e poucos anos para o exterior. Agora não, a primeira coisa que eles pensam é ganhar lá fora, que é melhor do que ganhar aqui, ganhar muito mais, né? O senhor acha que é falta de amor ao clube? Não, tem jogadores que até que têm amor, mas tem um pouco mais de amor ao dinheiro. A parte financeira, pensar na família e tudo, no futuro. Eu não diria nem amor ao time, é a bola mesmo, né? Ao jogo. Eu acho que falta esse comprometimento com o futebol como ele é.
E sim é o ofício, né? Virou mais o como eu vou conseguir ganhar dinheiro. E não o que eu vou mostrar, esse é um detalhe realmente muito importante. A gente, nessa época, nós estávamos preocupados em ganhar o título, ganhar para o clube engrandecer, não estava pensando em futuro, que vamos segurar muito dinheiro, mas era assim. O time do Santos e tinha um grande comandante que era o Zito, né? O Zito, pouca pena. Me chamava de pouca pena é boa. Pouca pena. Eu respondia baixinho, chulé. O Zito tinha chulé, seu Pepe? O Zito tinha chulé? Não, tinha, né? Olha lá. E o Pelé tinha chulé? Lavava o pé. Não tinha. Não é que... Pensou para responder. Não tinha. Mas o pé dele era feio, né? O pé do Pelé era feio, com as unhas tudo... O Zito, quando ele me chamava, ele, porra, pouca pena, eu já sabia que a coisa não estava brava, que a coisa estava ruim. Como ele falava, valeu, Pepito, aí estava legal. Estava bem. Aí, quando ele me chamava, porra, pouca pena, tem que correr um pouco mais. Falar baixinho para ele não ouvir. Que legal. Maravilha. Em relação à seleção brasileira, o senhor fica triste em ver a seleção brasileira hoje do jeito que está? Sem um líder, sem uma identidade? Está absolutamente comum, né? Não tem mais os Pelés, os Garrinchas, o Didi. Os Pepes? O Pepe, embora na seleção eu tenha jogado... Joguei 40 jogos na seleção, marquei 22 gols. Você vê que a média é boa. Mas eu não tive muita sorte que eu me machuquei. Né? Não só em 58, como em 62. As duas Copas que eu fui, eu me machuquei antes, nos jogos amistosos. Preparação. E aí acabou nascendo o tal de 4-3-3. O Zagallo. O Zagallo fazia o terceiro homem ali. Mas fez 23 gols. Em 40 jogos. Em 40 jogos e que acha que não jogou Tem tanto uns assim, lá que já né? jogaram 200 jogos e não fizeram nenhum gol. Ou acham que jogaram 200 jogos, né? Um gol importante, né? Um jogo Brasil-Inglaterra, 1-1 lá em Londres, estava 1-0, perdeu 1-0. Aí teve uma falta para o Brasil e o goleiro deles era excelente. Vocês ouviram falar no Gordon Banks? Gordon Banks. Ele tira a barreira e tum! Foi buscar dentro do gol. Lógico. Esse aí já podia até ter virado já para ver o gol. Já podia até ter virado para ver o gol. Não teve jeito. Mas o senhor fica triste de ver a seleção do jeito que está? Eu sempre torço para melhorar, né? Mas não se vê hoje mais os gênios de antigamente, né? Tinha Pelé, Garrincha, Didi, Zizinho, um pouco antes, Zito, jogadores que fazem falta hoje. Hoje a maioria tem esse detalhe importante que eu já falei para você. Naquela época, na nossa época, jogava todo mundo aqui no Brasil. Junto, né? Hoje eles estão... Cada um no lugar, né? Chega aqui, perdeu, volta para a Espanha, para Portugal e... Continua a vida, França, né? continua a vida deles. Não recebia o chumbo que a gente recebia na época quando perdia. Porque aí apanhava, a imprensa batia. A imprensa batia muito? Tinha, determinados cronistas pegavam forte, pegavam firme, pegavam manchetes, tinha muita manchete sensacional que não tem agora, não. Hoje, sensacional, não jogaram nada, fulano tal. Era mais livre, né? Eles não tinham tanto filtro, eu acho, né? Batiam e estava tudo bem. Mas o relacionamento com a imprensa também era mais livre, né? Entrava no vestiário. Tinha. Tanto aqui no Santos, né? O pessoal que cobria o Santos já tinha uma certa amizade, o pessoal aqui de Santos. Quando vinha de São Paulo, Orlando Duarte, que era também nosso amigo, era torcedor, sabe de onde? Da Lusa. Portuguesa. Torcia para a Lusa. Então a gente tinha um contato bom com o pessoal aqui de Santos também, os jornalistas da época. E depois o time ganhava, né? Teve título. Vai falar mal como? Seu Pepe, só me conta uma coisa. E como que o senhor caiu no futebol? Isso era um sonho de criança? Conta um pouquinho. Conta pra mim como é que foi que você veio parar no futebol. Você pois lembra?
Eu tinha, meus pais tinham três irmãos, 3 homens, né? O Silvinho, perdemos o Silvinho faleceu logo, e eu e meu irmão Mário. E meus pais, eu gostava de jogar bola de borracha e tudo, né? 7, 8 anos eu já gostava de jogar bola, então no Natal, meu pai e minha mãe diziam, façam uma listinha dos presentes que vocês querem, né? E aí eu sempre colocava uma bola de borracha colorida. Então eu já sabia que eu ia receber uma bola de borracha, né? O meu irmão pedia um peão, um tênis. Eu pedia a bola de borracha. Então, depois comecei a jogar na várzea e bem, né? Esse moleque vai ser bom de bola, vai ser jogador, tá com cara de ser jogador. Eu jogava com meus amigos lá em São Vicente, formamos o Clube Recreativo Continental, que existe até hoje. Que legal. Agora só na parte social. Ah! Porque futebol não existe mais, mas na parte social, o Clube Recreativo Continental. E meus amigos eram lá de São Vicente, a gente jogava lá, meu pai tinha uma mercearia, né? Então foi assim que tudo começou. Aí um dia eu vim fazer um teste no Santos, né? O senhor quis. O Salu tinha ouvido falar, o Salu era treinador, ouvido falar do Delvecchio e Pepe, era a ala de São Vicente lá. E o Delvecchio já estava aqui, já estava no Santos. E o Delvecchio mesmo me incentivou, vem, Pepe, daí já fiz um treino, fui aqui na vila, fiz um gol no treino, e quando acabou o treino, o Salu era o treinador, o Salu falou, quero que você assine a inscrição, já me deu a inscrição. No dia? No mesmo dia. Olha que inscrição, legal. Você vai ganhar uma carteirinha de sorte de jogador e do infantil, vai poder ver os jogos do profissional de graça. Era tudo que eu queria. Só isso. Foi aí, começou tudo, né? E o apelido, Pepe? Meu pai era José, meu pai também era José Macia. Todo José em espanhol é Pepe. Por isso do Guardiola. Por isso Pepe Guardiola, José Guardiola. Então, todo José é Pepe em espanhol. Tá vendo, Flavinha? Olha só. Eu era o Pepinho, meu pai era Pepe, Pepe. né? Aí, no futebol já assumi como Pepe. E a sua família ficou orgulhosa do senhor ser jogador? Porque na época não era uma coisa muito bem vista, não era uma profissão. Então, como foi? Esse menino não serve pra nada, só jogar bola. Não trabalha. Só jogam bola. Aí que meu pai e minha mãe viram que não era nada fácil, que tinha que treinar todo dia, pegar a condução, todo dia, às vezes de manhã e de tarde. Então não E a responsabilidade, né? Também, né? Então eu pegava o ônibus, pegava ali o circular, descia na Praça dos Andrade, aí pegava o ônibus, outro ônibus para vir na Vila Belmiro, e foi assim. Meus pais eram espanhóis. O senhor Jabuca. O Jabuca, Leão da Caneleira. Era o Jabaquara. Mas legal. eu vim para o Santos. E Flavinha, tudo que é bom dura pouco. Né? Já. Eu queria ficar aqui com o seu Pepe até amanhã de manhã. Para mim não tem problema nenhum, né? Mas o seu Pepe também gentilmente nos atendeu, saiu da casa dele, né? A gente sabe o carinho que falar do Santos, falar do peixe, falar da nossa carreira. Falar da sua história, né? É tão bom, né, seu Pepe? Tão bom. E hoje, né, com essa molecada precisa entender, precisa conhecer o que foi o trabalho de vocês, o que vocês fizeram para hoje nós estarmos aqui, falando de futebol, falando do Santos, falando de vocês. Porque se vocês não tivessem construído essa história, não tivessem conquistado o que vocês conquistaram, isso aqui não ia existir. Exatamente. Ninguém Olha ia quanta estar aqui. taça tem aí, quanto troféu tem aí. Não? A gente tem que agradecer época, e muito a vocês. É uma honra. E a Flávia tem uma última pergunta que ela faz. Seu Pepe, se prepara que ela faz as pessoas chorar, hein? A penúltima. Ela faz as pessoas chorarem, hein? Mentira, seu Pepe. Na verdade é o seguinte,
Meu pai está aqui com a gente, está em todos os lugares. Se eu tivesse mais uma oportunidade para falar alguma coisa para ele, o que o senhor falaria? Para quem? Para o Rei da Bola? Para o Rei da Bola. Ou para o Julião, ou para o Pelé. Julião. Para o Dico, o senhor que conheceu ele no casamento. O que o senhor falaria para ele? Saudade, Júlio. Até um dia. Ai, que lindo. Beijo. Um abração. Fofinho. Obrigado, seu Pepe. Foi uma honra. Obrigado. Foi uma honra ter o senhor conosco, abrilhantando o legado do rei. Prazer muito grande. Puxa vida. Júlio. Que Deus possa lhe abençoar e lhe dê saúde para continuar essa caminhada linda. Amém. Eu também tenho muito a agradecer e falar, sabe, Bola, que a gente já fez uma apresentação na Suécia, nós dois. Que duro, fomos receber um prêmio de lá e eu tive a honra de viajar com esse senhor maravilhoso, lindo, fofo. Imagina a minha honra de estar aqui com vocês dois. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas eu tô. Tá tudo certo. Bola, nossa bola. Eu estou aqui. O legado do rei dessa semana vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E Flávia, o sininho. É verdade. Por favor, gente, compartilhem para que essas histórias vão mais longe e vocês conheçam cada detalhe da vida desses monstros sagrados. Exatamente, que transformaram o futebol. Um beijo, deixe o seu like. Até a próxima semana. Valeu.